Olá, meus queridos, graça e paz. Boa noite. Como vocês estão? Que prazer estar com vocês mais uma vez para junto nessa quarta com Deus falarmos sobre esse assunto tão propício, necessário, ensinador, onde nós aprendemos também juntos sobre colocando a casa em ordem. E é um prazer ter você aqui conosco, é um prazer poder compartilhar a palavra de Deus, falarmos de alguns assuntos tão importantes, né? Maravilha, Fabrício, vou orar sim, Fabrício, vou orar por você, pelo seu trabalho, querido, que bom que você está aqui conosco. Nós estamos aguardando aqui mais um número de pessoas enquanto nós organizamos alguns detalhes. Todos vocês serão muito bem-vindos. Estou com o coração queimando aqui, ardente, alegre por ter vocês conosco e junto a gente poder compartilhar, né, o aprendizado. Eli, que bom você estar aqui também. Estou aqui aguardando mais pessoas, mas hoje nós temos um assunto de muita relevância. E talvez o assunto que nós vamos falar, você pode até dizer assim, pastor, eu sei, mas há uma grande diferença em ser ouvinte e praticante. Na verdade, muitos de nós somos assim, excelentes ouvintes, mas não somos bons praticantes. E nós queremos, em nome de Jesus, poder motivar o teu coração. Eu quero que, em nome de Jesus, você seja motivado a exercer, a participar de uma igreja viva, que você possa participar de ministérios vivos, que você possa ser, assim, um instrumento muito grande nas mãos de Deus, que eu creio, né? Indubitavelmente que esse é o desejo de todos nós. E aí, como nós já estamos acompanhando em outros estudos, a gente faz aquela pergunta, pastor, mas será que eu posso, eu consigo? Queridos, nós vamos ver que o ministério, o reino é para todos, e servir no reino, servir no ministério, implica mais em disposição e aprendizado do que tudo, né? Porque para a gente servir, a gente tem que aprender. Então, quando a gente tem desejo de aprender, automaticamente esse desejo vai nos levar ao conhecimento e nós vamos buscar conhecimento, né? E isso é o que vai nos fazer com que sejamos líderes, né? Sejamos homens e mulheres usados por Deus. Dirceu, que bom você estar aqui, graça e paz, irmã Aparecida, né? Que bom que vocês estão conosco, a Nair também já está aqui, né? Que ótimo, vamos então começar nessa noite o nosso estudo. Pois bem, se você quiser, pode abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a 2 Timóteo, né? Carta de Paulo, 2 Timóteo, no capítulo 2, tá? Perdão, 2 Timóteo, no capítulo 4, só renovando aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, tá? Nós vamos falar hoje de alguns assuntos assim, muito essenciais, até porque o nosso tema áureo é colocando a casa em ordem. E hoje eu quero falar sobre líderes prontos para a mudança, ou líderes acessíveis a mudanças, líderes que são flexíveis à mudança, tá bom? Pega essa aí no teu coração. Líderes flexíveis para mudança, nós vamos falar sobre isso. Tá bom, querido? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você. Aqui Paulo está falando para Timóteo, tá? O seu
filho amado, seu líder amado, aquele que ele levantou para lhe substituir. O coração de Paulo era sobre Timóteo. Ele diz, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo Jesus e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda paciência. Pois vai chegar um tempo em que as pessoas não darão atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas. Mas você, olha só o apóstolo Paulo falando ao seu discípulo, mas você, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever. E aqui vem uma chave espiritual, de servo de Deus, né? Na outra tradução, cumpra bem o seu ministério, na tradução anterior. Nessa aqui diz assim, ó, e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Eu creio que aqui já está a grande chave para o nosso entendimento de hoje. Eu quero agradecer muito ao meu primo Raimundo, lá no estado de Alagoas, é um levita do Senhor, né? Junto com a minha prima Fátima, que é a pastora, e eles têm conduzido uma igreja na cidade de Quebrangulo, em Alagoas. Que bom ter você aqui, meu primo. Te amo demais, estou com muita saudade de vocês. Um abraço a toda a família. Também chegou também o Valdivino, né? E que bom. Vamos lá, queridos. Então veja bem, nós vamos falar hoje sobre líderes flexíveis a mudanças. Queridos, antes da pandemia, nós estávamos vivendo uma igreja boa. Não tenho nada que falar da igreja. Porque todas as igrejas, ela têm as suas lutas, as suas dificuldades. Todas as igrejas têm as suas questões, seja de caráter eclesiástico, financeiro, de relacionamento, enfim, em todas as igrejas tem a sua batalha. Isso daí, infelizmente, é natural, né? Porque nós vivemos de relacionamento, né? Nós vivemos de ajuntamento, nós vivemos de contatos físicos, visuais, né? Nós compartilhamos, nós dividimos daquilo que somos ensinados, preparados. E quando nós falamos de igreja, nós falamos de pessoas que professam a mesma fé, que comungam juntos, que partilham da mesma ceia, que vive essa coinonia. Então, essa igreja, até aqui na pandemia, ela vinha com uma certa metodologia de ser, tanto de caráter de pastores como de líderes, enfim, em todos os contextos, e que agora nós precisamos viver essa mudança. E é uma mudança muito real, ela não é futura, ela é muito presente. Primeiro porque a igreja hoje ela é 50% presencial, 50% ela é online, como nós estamos aqui agora. E quando nós olhamos na parte da igreja e olhamos para ministérios, nós vamos olhar que os ministérios também vão passar e já estão passando por uma mudança. E nós como líderes, nós como pastores, precisamos ser flexíveis à mudança que a igreja está tendo. Quanto ao ministério, e a isto eu quero me deter mais, quanto ao ministério, essas mudanças estão sendo muito diferentes, como também desafiadoras. Porque hoje
você tem que aprender a lidar com essa nova maneira de ser e de viver. Porém, alguns líderes ainda têm uma mente cauterizada na religiosidade, nos seus costumes anteriores, e mesmo dentro dessa pandemia, eles não conseguem mudar. Não há flexibilidade nos seus entendimentos. São pessoas com altas resistências de aprendizado, de ensinamento. Tem muitas pessoas que elas querem permanecer do jeito que era, e alguns líderes, por não aceitar essas mudanças, terminam criando dificuldades para a igreja, para o seu próprio ministério, que é o que nós podemos ver o apóstolo Paulo aqui recomendando ao seu discípulo Timóteo que ele então não perdesse oportunidade de pregar quando fosse necessário, não importa a hora ou o momento, porque ia chegar e ensinasse com clareza e com paciência, e se fosse preciso, repreendesse e exortasse. Mas vai dizer por quê? Porque vai chegar um tempo, e esse tempo chegou, em que muitas pessoas iam procurar mestres segundo o seu coração. As pessoas iam procurar palavras segundo aquilo que lhe desse prazer de ouvir. Porque para muitos seria como coceiras no ouvido. E até porque muitos deixariam de ouvir os seus próprios pastores, os seus próprios líderes, e saírem acompanhando um monte de líderes, um monte de ideologia, e aqui a Bíblia fala de lendas, algumas traduções fábulas, que não condiz com a questão bíblica, a questão ético-moral, com a doutrina, com a eclesiologia, com a teologia verdadeira, que é a teologia, ou seja, o estudo de Deus ou das Escrituras. E começam a divagar em um monte de pensamentos e coisas infundadas. E alguns até querendo resgatar coisas que há 200 anos aconteceram que não são mais funcionais e querem impetrar de uma forma obrigatória e querendo mudar sistemas quando a própria pessoa não tem a flexibilidade para a mudança. Estão querendo mudar um contexto de igreja, que na verdade a mudança ela também vai ser gradativa, mas querem impor sobre os cristãos, além do peso espiritual, além do momento financeiro, além dessa quarentena, além da opressão social, cultural e financeira, querem impor sobre as pessoas aquilo que a Bíblia não impõe. Porque Jesus, ele não veio para trazer peso, ele veio para trazer vida e vida em abundância. Então, essas pessoas, elas precisam ter flexibilidade, elas têm que ter discernimento e têm que ser flexíveis aos ensinamentos, porque esse é um grande problema. Que muitos líderes acham-se tão capacitados que não precisam aprender, não precisam ser ensinados. E isso, infelizmente, como está dizendo a irmã, são os líderes, porque os cristãos hoje, e eu vou pegar mesmo nessa questão de liderança, porque a igreja está aberta a essa flexibilidade. Não estou falando flexibilidade do evangelho, você vai ver o texto. Eu estou falando de lidar com as pessoas e não de impor peso. E quem faz isso são líderes de igreja. Por isso o apóstolo Paulo está falando com um líder que lhe substituiria nas igrejas da Ásia e estava sendo enviado para propósitos muito grandes, mas ele teria que ter toda essa qualidade, personalidade, caráter, ministério e tanto mais. E aí ele diz assim, mas você seja moderado e suporte o sofrimento.
Porque os verdadeiros líderes vão sofrer sofrimento, né? E ele vai dizer só, e pregue o evangelho com integridade. Faça o trabalho de um evangelista, ou seja, de um pregador do evangelho. E cumpra bem o seu ministério. Eu gosto dessa tradução. E cumpra bem o seu dever de servo. Eu creio que em questão de se fosse para resumir, isso aqui já resumiria muitas coisas. Porém, quando nós olhamos para líderes, nós vamos ver pessoas com diferentes características. Tem aquele líder que aceita a mudança e tem outros que são resistentes à mudança. Agora estou trazendo para o atual, para a realidade das igrejas. Nós estamos enfrentando mais problema de liderança que estão querendo outras coisas do que uma flexibilidade dentro da realidade da sua igreja. Essa semana um pastor conversando comigo chegou a dizer que ele está frustrado porque os líderes dele não querem mais nem saber da igreja, porque dizem que a igreja tem que ser como a X e a Y, quando na verdade anteriormente nem eles eram ajudadores, colaboradores, e agora querem colocar posicionamento. Nós temos que aprender a aceitar mudanças e nós temos que sempre entender que somos eternos aprendizes. Ninguém é dono da razão a não ser Deus e a palavra, a Bíblia. Não adianta eu querer impor sobre as pessoas aquilo até que elas não estão preparadas para viver. Elas não estão ensinadas para isso. Porque os tempos são desafiadores. Então, o líder precisa ter essa flexibilidade, precisa colocar o seu ministério no lugar devido, respeitar o ministério do outro. Afinal, o apóstolo Paulo está falando para o seu discípulo, para ele permanecer naquilo para o qual for ensinado. Ele vai dizer também em Timóteo, daquilo que você aprendeu de mim como testemunho, ensinai aos outros para que também sejam idôneos. Você aí está falando assim, pastor, o senhor não já falou isso? Pois é, eu falei, estou repetindo, sabe por quê? Porque às vezes nós ouvimos muito, mas praticamos pouco. E outra, nós às vezes não queremos praticar da forma que o nosso pastor, que tem a direção da igreja, é o anjo da igreja, e ele sabe o que Deus está direcionando, nós não queremos aceitar do nosso pastor. E aí já começa a grande diferença nessa questão de líder. Então, cumpra bem o seu ministério para aquilo que você foi chamado. Segunda coisa, é quando o líder não reconhece o valor e eles não são convictos do seu chamado e ele se sente ameaçado. Então, no lugar dele pedir ajuda, ele torna-se resistente. Amado, a pior coisa na vida de um líder é quando ele deixa de acompanhar a visão da igreja, aquilo que o seu pastor lhe ensina, e ele torna-se uma pessoa resistente às coordenadas, à visão da igreja. Quero outra vez dizer, para cada lugar, cidade, região, pastores, cada um tem um ministério, cada um tem uma visão. E eu tenho que respeitar. Por quê? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que cada ministério que foi dado, e Deus concede o ministério, como eu preguei a semana passada, não é para a glória minha, é para o bem da igreja. É para o bem comum de todos. Não adianta eu querer impor o ministério, só me favorece. E outra, vou bater nessa tecla. Não adianta eu pegar teologias dos outros e querer implantar dentro de uma estrutura que já está formada. Aí você perguntou, né? E a flexibilidade onde fica? A flexibilidade fica quando o verdadeiro líder, ele é
flexível para aprender, ele reconhece o valor do seu ministério, ele anda na visão da igreja, ele anda sob a autoridade do seu pastor, então ele não precisa competir, ele não precisa se impor, porque o seu ministério será respeitado. Porque a terceira coisa é quando o líder vive o projeto e o comprometimento de Deus, ele não precisa de outras, ele só precisa daquilo que Deus tem para a sua vida. E aqui a gente vê que muitos líderes de igreja, eles não estão dentro do alvo do projeto que a igreja precisa, da visão da igreja. Nós estamos vivendo um momento, querido, como igreja também, que as únicas certezas indiscutíveis, inegociáveis, intransferíveis, a única certeza é que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, que a palavra de Deus, a Bíblia, é a única regra de fé e prática. Quanto à eclesiologia, isso está tendo mudança. Quanto às liturgias, terão mudanças, tal qual nós estamos vivendo esse momento. Você pode ver que algumas igrejas não têm culto mais presenciais, só através de online. Mas isso não impede que as essências da verdade sejam pregadas e ensinadas. Agora, qual é o projeto que o meu pastor, o meu líder tem para a igreja? Porque às vezes a gente vê um monte de líder que eles, e principalmente agora na pandemia, e eu estou falando disso com toda a segurança e também com muito amor, como o próprio a Bíblia diz assim, ensinando, né, com mansidão, mas o que eu posso ver, né, que ele vai dizer assim, ó, seja moderado, né, nas situações ou nas palavras, e eu estou querendo e procurando ser moderado até, porém o que a gente observa é que muitos líderes era tão bom que se afastaram da igreja, dos seus ministérios e da comunhão com a igreja e com o seu pastor. Então, não existe líder, nunca existirá um líder que vai querer ter êxito no seu ministério se ele não tem comunhão, principalmente com o seu pastor e com o ministério que ele exerce. Eu não estou falando da vida espiritual, estou falando em questão de ministério, aquilo que o apóstolo Paulo está falando para o seu discípulo. O problema é que às vezes eu não quero me comunicar com o meu pastor, eu quero me comunicar com aquele que fala aquilo que os meus ouvidos querem ouvir. Olha, a quarta coisa interessante para o líder é ele manter as suas alianças. Quando você é um líder, um pastor, e você mantém a sua aliança com aqueles que são fidedignos a isto, ou com aqueles que demonstram fidelidade com a aliança, esses que vivem os pactos, os acordos de verdade, que não são aqueles vulneráveis, que um dia está com você, outra hora não está, né? Esses, você deve conservá-los, você deve cuidar, porque esses que vivem a aliança são quem produz frutos. Porque eu não posso falar em nome de todos, mas hoje a realidade é que os mais simples estão mais comprometidos com a aliança com Deus, com o pastor e com a igreja, do que aqueles fanfarrões. Aqueles que se diziam viver aliança, conte comigo, eu, pode falar que eu estou junto, no que der e vier. Infelizmente, nesse exato momento, eles são protagonistas de separação e ajudando mais ainda em esfriamento de vidas, porque nem eles mesmos estão vivendo a aliança do seu ministério. E é uma coisa, pastores e líderes, que nesse novo normal,
nós vamos ter que tomar algumas decisões muito sérias. Como diz o apóstolo Paulo, se for preciso exortar, disciplinar, porque não adianta você ter na igreja líderes só para ocupar cargos e manter nome e reputação. Igreja se vive de quem serve, como diz o apóstolo Paulo. Seja fiel servo de Deus. Olha, nós somos chamados para servir. E o simples ato de uma pessoa pegar uma lata de tinta, ir lá pintar um vaso na igreja, ir lá ajudar a limpar a igreja, colocar cadeiras no lugar, o simples fato de ir lá lavar uma cozinha, cuidar, lavar um banheiro, ajudar, conservar a igreja, nesse momento, isso é ser servo. Está exercendo, às vezes, uma função em questão de reino, está vivendo mais um acordo, um pacto que fez com Deus, com a igreja e com o pastor, do que muitos que falam e não fazem. O que a gente aprende mais? Quem não vive aliança, e que não vive pacto nem acordo, são aqueles que trazem dificuldades para dentro da igreja, desavenças, contendas, divisões. Por quê? Porque eles querem que seja do jeito deles. E às vezes discute. E como é? E como são todas as heresias têm uma fonte, a Bíblia. Os camaradas pegam contextos da Bíblia e querem afirmar que é Deus que está falando e vai por aí. Eu não vou entrar muito nesse critério. Mas quem vive ministério, quem vive aliança, quem vive acordo, procura ajudar, unir, viver em unidade, procura as pessoas dizer assim, o que eu posso fazer? Porque tem alguns líderes que eles parecem carro velho. Só vão se for rebocado. E tem outros que querem que você chegue e diga assim, olha, eu preciso de você. Se não for você, é você. Aí sim, aí você conta com ele. Mas se você não fazer isso, eles se vitimizam. Eles se colocam como rejeitados, abandonados, se vitimizam, vai conversar com os outros. Não, eu estou aqui para servir. A hora que ele precisar me chamar, eu estou disposto. Eu sou servo. Não, quem é servo é servo. Quem é servo pega a toalha e uma bacia d'água e lava os pés daquele que precisa. Às vezes, nós fazemos algumas perguntas. Pastor, o apóstolo Paulo está falando para esse homem ser empenhado. Quem é empenhado no ministério? Primeiro, é aquele que sempre faz o melhor. A Bíblia fala que pelos vossos frutos sereis conhecidos, pelos vossos frutos conhecereis. O melhor líder é o que faz. O melhor líder é o que faz com que o seu ministério seja frutífero. Que o seu ministério alcance vidas. É aquele que procura melhorar dentro da necessidade da igreja, daquilo que o seu ministério precisa, ele tenta melhorar facilitando, porque uma das coisas profundas que Judá Bertelli fala é isso, o bom líder é facilitador, ajuntador, e não criador de dificuldades. Esse é um segredo, porque o grande líder é facilitador. E eu posso te dizer uma coisa, eu não posso ter um ministério onde eu conduzo ele sozinho. Eu não posso dizer que meu ministério é bom e eu estou servindo bem a Deus se eu não vejo as outras pessoas usufruírem daquilo que eu tenho, daquilo que sou e eu faço para a igreja pensando no todo e não em mim mesmo. Aí vem a outra pergunta, e que tipo de ajuda eu necessito para desenvolver um ministério desse? Primeiro, eu não estou falando da questão espiritual, porque a questão espiritual, irmãos, todo mundo que está me ouvindo sabe que orar, ler a Bíblia, ter santidade e comunhão, isso daí é indispensável. Mas como eu devo melhorar o meu ministério? Tenha relacionamento com o seu pastor. Ah, mas é o pastor que tem que me procurar. Eu estou falando com líderes.
Eu estou falando com menino. Eu estou falando com quem nasceu ontem. Quem nasceu ontem, a gente dá leitinho, a gente dá papinha, aí ele cresce, a gente dá um feijãozinho com arroz, mas chega uma hora em que a gente se torna líder. Nós ganhamos títulos. E quem tem título tem que cumprir, fazer jus. Tem que produzir frutos. Tem que exercer o seu ministério, como o apóstolo Paulo vai dizer. Cumpra bem o teu ministério. Cumpra bem o teu ministério. Como eu posso melhorar? Aprendendo com o seu pastor para a necessidade da igreja. Olha o que eu vou falar com muito amor e carinho. Como eu vou chegar na casa de outra pessoa e vou colocar lá dentro daquilo que ela não precisa? Qual é a necessidade da sua casa? Vamos exemplificar? Talvez a necessidade hoje é um eletrodoméstico, é uma compra, é uma arrumação, é uma limpeza, é uma conversa. Então, se você sabe qual é a necessidade, eu vou ter que chegar e falar assim, o que você precisa para que eu possa ajudar? Então, eu vou levar, conduzir aquilo que precisa. Assim é a igreja. Líder é assim. Nem Jesus fez, como nós já aprendemos, nem Jesus teve carreira solo no ministério. Agora, existe o líder maduro, que às vezes bate no peito, eu sou maduro, eu tenho identidade, eu tenho um monte de coisa, mas não tenho humildade de chegar no meu pastor, falar na internet, fala, no meio do povo fala, mas pessoalmente não chega e diz assim, o que nós precisamos fazer? Que eu posso melhorar no meu ministério? E é aí que entra a questão da flexibilidade. Nem tudo que é bom para mim é bom para todos. Quinta coisa. Preciso ter a capacidade de ser remanejado para uma mudança de estratégia. Querido, nem todo o ministério sofre mudanças também. Sofre, a gente no caminhar vai adquirindo experiência, conhecimento, capacitação e chega a um ponto em que o próprio Deus vai nos conduzindo a ministérios muito maiores do que aquilo que nós estávamos acostumados, mas nunca se esqueça, por maior e melhor que seja a mudança do nosso ministério, é para o bem da igreja. O apóstolo Paulo diz que todos os ministérios é para a edificação do corpo de Cristo Jesus, entendeu? Não é para a edificação do homem. Ele vai dizer assim, com vistas ao aperfeiçoamento, olha só, dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Então, eu preciso de mudanças, e se eu aprendo algo que é bom para todos, eu vou contribuir com todos, não pensando em mim mesmo, como eu falei domingo no culto. O apóstolo Paulo então vai falar para esse moço não comprometer o seu ministério, né? Ele vai dizer, vai chegar um tempo em que ninguém vai dar atenção, ninguém quer o verdadeiro ensinamento, vai seguir as suas próprias intenções, vão achar para ele os seus próprios mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Mas ele vai dizer assim, mas você permaneça, mas você faça o que faz o trabalho de um pregador, pregue o evangelho. Aqui, querido, eu creio que não precisava nem falar muito, porque nós como líderes, nós sabemos do comprometimento que temos para com a palavra de Deus, para aquilo que as pessoas precisam.
Jesus, quando pregava, ele pregou para as necessidades das pessoas. Um sermão de Jesus não serviu para todos. O sermão dele serve hoje, porém, conforme era a multidão, ele pregava sobre aquelas pessoas. Parábolas, ensinamentos. Por quê? Porque ele queria ensinar as pessoas naquilo que as pessoas precisavam e não naquilo que as pessoas não precisam. Tem alguns pregadores que querem ensinar coisas que não precisam, que até termina colocando mais culpas nas pessoas. Pregue o que as pessoas precisam. A segunda parte, veja só, não reavalize, não negue, não bloqueie a mudança para o seu crescimento. Não rejeite, não bloqueie a mudança para o seu crescimento. Há uma unção sobre nossas vidas. Eu ensinei muito bem domingo sobre Nadab e Abiú, que foram separados, foram ungidos e fizeram do jeito que eles bem queriam, pagaram com as suas próprias vidas. Hoje em dia, muitos de nós fomos separados para ministérios, fomos ungidos e queremos fazer do nosso jeito. Não. Há um sacerdote, há um pai espiritual, uma liderança que eu e você devemos respeitar e honrar. E eu amo dizer que até hoje eu tenho pastor. E até hoje, quando eu vou tomar algumas decisões, sejam elas de caráter ministerial ou não, eu procuro orientação dos que podem me orientar. Inclusive, estou assumindo um cargo, assumi, na verdade, um cargo no seminário teológico, estou assumindo um outro cargo para ajudar a nossa associação Batista Grandes Lagos. Estou assumindo, mas não estou assumindo por vanglória. Primeiro, eu fui convidado pelo nosso presidente, pastor Edivalter Bonfim. Segundo, eu pedi orientação daqueles amigos profundos, pastores e orientadores, aqueles que me ajudam. Por quê? Porque eu preciso reavaliar a minha situação ministerial, eu não posso bloquear uma mudança para o crescimento. Todos os líderes, querido, que bloqueiam esse tipo de coisas, eles tornam-se um perigo para a igreja e eles não crescem. Pode olhar, vive patinando. Eles podem até crescer, que nem agora é liberado na mídia, mas ele não cresce dentro do ambiente da igreja que ele faz parte. E aí, são pessoas que só trazem prejuízos para vidas. E essas vidas vão ser cobradas. São pessoas que causam danos irreparáveis. Às vezes, destroem vidas que nunca mais serão resgatadas. Por quê? Porque querem fazer aquilo que é da sua vontade. Não querem uma mudança nos seus pensamentos. E quem não tem capacidade de mudar os seus pensamentos, não é flexível. Diz Pio Carvalho, quem não é flexível quebra. É por isso que você vê tantos líderes sendo quebrados. Às vezes as pessoas chegam nos pastores, aí eu estou falando como pastor para a liderança. Ah, pastor, por que fulano não tem oportunidade? Por quê? Porque são líderes inflexíveis, parece, sabe assim, querem ser daquele jeito, tem que ser daquele jeito, e a igreja não precisa disso. A igreja precisa de homens e mulheres de Deus, flexíveis, tanto a questão espiritual, como a necessidade da igreja, como aquilo que a igreja precisa. E tem muitas pessoas que bloqueiam, nem é questão espiritual, não bloqueia no espírito, bloqueia no relacionamento e se colocam de vítima. E quem bloqueia relacionamento, o que você acha? Eu quero que você pense aí, você que está me ouvindo, e eu estou olhando para esses textos aqui. Deixa eu te falar, como um líder tem bom relacionamento com Deus, se ele não tem relacionamento com o seu próprio pastor?
Pensou? Então, como eu ouvi o pastor, não me venha com churumelas. Se colocar de vítima. Pastor, lá na minha igreja, é porque o pastor de lá não me dá oportunidade. Quem cria oportunidade é você. Você é líder. Eu não estou falando com pessoas simples. Eu estou falando com líder. É botando a casa em ordem com líder. Líder que não é obediente, e não é só obediência, mas não tem relacionamento, não é submisso, vai sempre patinar. Às vezes, e pode olhar o que eu vou falar, uma coisa muito séria. Quando o líder não consegue caminhar dentro da visão da igreja, no seu próprio ministério, como a gente aprende com o outro nosso pastor, vai ver os nozinhos. Ele desamarrou o nozinho, ele quer andar daquele jeito. Isso é o nosso comportamento que mostra quem somos. Não são as palavras, não são as falácias. E nem todo líder está preparado para um tratamento de choque. Porque o tratamento de choque não é para nos destruir, é para nos mostrar algumas verdades. Então, você líder que está me ouvindo, não sei, pastor, o senhor que está me ouvindo, essa pandemia fez a gente pensar muito. Como que nós vamos nos comportar daqui uns meses para a nossa liderança? Ou você é posicionado naquilo que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, na palavra, e cumpre bem o seu ministério, ou se não, querido, sinto muito, mas você não vai conseguir colocar a casa em ordem. Sim, eu sei que você pensou, mas vai perder gente, vai perder o que não são seu. Os que saírem da igreja, porque o coração não estava mais ali. Eu aprendi com o meu pastor Elias Fernandes de Matos. Quando o coração sai, não adianta teimar. Se eu sou um líder e o meu coração não está mais no meu ministério, não está mais na igreja, a melhor coisa que eu faço é pedir a bênção, é pedir que o pastor libere eu no reino espiritual e do corpo para eu seguir meu caminho. Porque se eu ficar, eu só vou dar problema naquele lugar. Só vou criar dificuldade, porque eu não vou concordar com o pastor, eu não vou concordar com a visão da igreja. Então eu só vou dar problema. Então, se o coração não está mais ali, pede a bênção. Faz necessário que o líder permita ser avaliado e tenha prestação de contas. Aqui é muito difícil. Até para falar eu fico medindo palavras. Mas na verdade, o que Dag Miles, do livro Fidelidade e Infidelidade, vocês podem ler esse livro, é muito fera, né? Ele fala umas coisas muito sérias. O líder que não procura seu pastor e não presta conta ao seu pastor, ele não tem mais o coração aliançado com o pastor. E não venha dizer, mas é o pastor que procura. Eu estou falando com líderes. Mas é o pastor que tem que fazer a comunhão. Mas tem muitos líderes, querido, que se faz de indiferente. É aquele tipo de líder que diz tanto fez como tanto faz. Eu estou cumprindo o meu papel. No reino não é papel, no reino é servo. Ninguém cumpre papel, cumpre ministério. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, cumpre bem o teu ministério. Não está falando se vai cumprir teu título, vai cumprir, não. Cumpra bem o teu ministério. Então, muitas vezes, o líder não presta contas. E eu já ouvi muito líder, rapaz, eu faço o que eu tenho que fazer, eu faço. Eu estou fazendo a minha parte, mas ninguém pediu para você fazer a parte. A Bíblia está falando para você cumprir bem o seu ministério. E a bem verdade é, querido, é que nem todo mundo, líder, aceita ser trabalhado. Até fala que trabalha caráter, personalidade, trabalha espírito, mas a própria é complicado. A gente permitir que Deus trabalhe a nossa é difícil, né? Sexta coisa. Todo líder
precisa de estratégias ministeriais. E a estratégia ministerial precisa ser convincente, motivadora e inovadora. O meu ministério, o seu ministério, e porque acontece muito, mas é sempre a mesma coisa. Crie um ambiente onde todo mundo se sente bem, aonde todo mundo aprende. Porque qual é o problema que eu vejo nisso? É que muitos líderes, eles são até bons líderes, mas se coloca como dono do ministério e parece querer escolher só bons para o seu ministério. Mas Jesus não escolheu os bons. Jesus escolheu homens que corresponderam, depois do aprendizado, à expectativa dele. Mas se nós olharmos ao pé da letra, o tempo não vai permitir, mas se nós olharmos ao pé da letra, nós vamos observar que Jesus usou aqueles que eram repugnáveis, aqueles que a sociedade não aceitava. Jesus chamou para estar ao seu lado homens que queriam fazer, não eram homens preparados. Alguns eram preparados em suas profissões, mas quanto ao caráter, à personalidade, ao aprendizado, ao servir, foram 3 anos e meio de aprendizado, até que eles chegaram ao ponto de poder servir com integridade e darem os frutos e o resultado e terem as estratégias tão perfeitas que nos alcançou. E se eu não pensar assim, eu estou fora da visão de Deus, né? Nem a questão igreja, é da visão de Deus. Eu já conheci muitas pessoas que pensam muito em treinamento e capacitação em um monte de seminário, mas depois de preparados, não produzem. Não produzem. Aí você vê que o ministério não anda, o ministério não cresce. E aí é onde entra aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer: faça o teu ministério como um bom evangelista, pregue o evangelho, né? Faça o que você tem que fazer como servo. Faça o que você tem que fazer conforme aquilo que Deus te capacitou, conforme aquilo que Deus te chamou. Eu respeito muito o ministério. Eu respeito aquele irmão que tem o ministério do socorro da igreja, do aconselhamento, da visitação ao pastor, ao apóstolo, ao sei lá, tanta coisa que tem. Eu respeito cada um. Sabe por quê? Porque eu tenho o meu ministério. Eu tenho o meu limite. Eu sei aonde eu posso servir. Então, a Bíblia fala, e eu já repeti isso muitas vezes, mas me faz necessário, como está lá em 1 Coríntios capítulo 12, que o irmão mais simples da igreja tem tanta importância como eu, ou como qualquer um de nós. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Jesus não fez acepção de pessoas. Jesus ficou 3 anos e meio ensinando pessoas que não sabiam ler nem escrever e ainda cortava a orelha dos outros. Jesus ficou 3 anos e meio ensinando um camarada que no fim ainda o traiu. Jesus ensinou 3 anos e meio camarada, no final ele perguntou: quem é o senhor? Mostra-me o pai. Ele falou: rapaz, o tempo todo você está comigo. O apóstolo Paulo gastou tempo ensinando a Timóteo, mas porque ele sabia que Timóteo ia corresponder à sua expectativa. E aí eu creio tranquilamente que todo pastor que tem uma liderança, ele tem expectativa sobre ela do que? De crescimento e maturidade, de quem vai lhe ajudar. Então, queridos, eu quero terminar porque o horário já está rompendo, falta poucos segundos, né? Mas os líderes precisam caminhar juntos no mesmo alvo, na mesma visão, cuidando da igreja, cuidando do ministério, daquilo que ela precisa. A liderança da igreja, ela precisa ser unida, coesa. Nós precisamos reavaliar os nossos ministérios. Se não dá para andar com 32 mil, ande com 300.
Se você não tem 500 pessoas na frente, tem 30, 40, faça o seu ministério com integridade. O tempo, ele tanto serve para a maturidade, como serve também para mostrar quem somos. Então, desempenhe o seu ministério, aliançado com a sua igreja, aliançado com o seu pastor. Desempenhe o seu ministério, servindo como um verdadeiro servo. Só serve o servo que serve. O servo que não serve, não serve. Não adianta querer aparecer. Nós temos que produzir. Que esse ensinamento de hoje, de 2 Timóteo, capítulo 4, tenha sido algo ajudador, inspirador para você, para mim. Porque para mim, me motiva a fazer cada vez mais com amor, com integridade e com fidelidade. Porque eu sei o Deus que estou servindo. Eu sei que você também é assim. Então, que nós possamos servir a Jesus e servir a sua igreja com aquilo que temos de melhor. Aprender, seremos eternos aprendizes. Jesus vai nos ensinar para sempre. A palavra será o ensinamento dos nossos dias aqui, para todo sempre. Então, queridos, nunca se esqueçam. Existe honra, existe respeito, submissão, integridade. Faça, cumpra bem o teu ministério, para que não tenha que se envergonhar. Faça como um bom evangelista. 1 Timóteo capítulo 4. Deus o abençoe. Amo amar você. Amo ser seu pastor. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Domingo de manhã estaremos dando continuidade nesse estudo. Deus os abençoe. Muito obrigado, queridos. Amo vocês. Deus abençoe.